Hoje, 1º de junho de 2025, vamos fazer uma exortação litúrgica pastoral para as igrejas, para os irmãos, Grupo Cruz de Força, especial para o luto da família Schwinger, sobre questões de luto. E, claro, todo luto tem um sepultamento, ou deveria ter um sepultamento na família cristã. E aí eu faço uma exortação em que eu vou encaminhar esse documento aqui aos pastores, aos padres e também à família Schwing, que está em luto, e um amigo nosso, e falando e tentando exortá-los para que não atendam o pedido desse amigo de cremação. E vou expor as razões desta exortação litúrgica pastoral. Escrevi um documento que vou distribuir, como disse, e esse documento apresenta as seguintes razões: para que não seja feito cremação de cristãos, mesmo que esses pessoalmente tenham pedido em vida. Eu vou colocar minhas razões, que são de um estudo bíblico bem fundamentado e de experiência e conhecimento na pastoral, na liturgia cristã judaica, que é o que nos interessa, a palavra de Deus, como foi revelada e está preservada na tradição cristã das igrejas e na palavra de Deus, também preservada e inerrante daquilo que é valor e princípio para Deus, como nos foi revelado da quarta dimensão, a dimensão espiritual, a dimensão da nossa alma, que deixa o nosso corpo para o mundo invisível e imaterial do espírito. Então vamos começar a leitura desse documento. Na introdução, depois os argumentos das razões, o contraponto da oposição a esses argumentos e, por fim, uma conclusão. Fundamentos de evidências para a denúncia contra atos litúrgicos cristãos de influência e de interesse satânico anticristão, correntes pagãs em práticas dolosas de instrução, exortação, consolação, normalização, adormecimento de repulsas naturais, bênção litúrgica, oração, de liturgias relacionadas à cremação de corpos de cristãos e judeus. As igrejas cristãs estão praticando liturgias em cremações de corpos de seus membros como se fosse normal e aceitável nos ritos de igrejas cristãs, católicas, evangélicas, luteranas ou outras a saber. Eu cito essas três porque já tive negativa de pastores e padres, luteranos e evangélicos, sobre a questão de proibir cremações, proibir liturgias, bênçãos de cremações de corpos de cristão. Por ouvir e observar atentamente esses atos e práticas e prédicas, senti-me responsável por esclarecimento desta questão que me causa angústia e perplexidade. E tendo ouvido o contraditório, vi a necessidade de exortar as igrejas deste engano sutil e silencioso que se introduziu no Brasil e nas comunidades cristãs há poucos anos e cuja intensidade e frequência aumenta como uma endemia de terror de sofismas vazios, sem fundamento na doutrina, magistério ou hermenêutica cristã. Das razões de não se fazer cremação de corpos de cristão, mesmo havendo pedido em vida. Os argumentos são os seguintes: argumentos evidentes para a recusa dessas influências, lideranças, atos, financiamentos ou instruções favoráveis à cremação de corpos de pessoas cristãs falecidas. Em Amós 2:1-8, a cremação é condenada por Deus como pecado mortal, particular do rei de Moabe e príncipes, que a praticaram queimando os ossos do rei de Edom, seu inimigo. Então você veja que aqui há uma sentença de Deus de morte, condenação de morte do rei de Moabe e dos seus príncipes, seria o presidente e o ministro daquele estado, por eles terem queimado os ossos do rei de Edom, o seu inimigo. Então isso é algo que causou a ira de Deus, e por isso ele enviou o profeta Amós para anunciar a sua sentença contra o rei de Moabe por esse pecado de cremação dos ossos de um inimigo. Imagina você cremar uma pessoa da sua família, mesmo a pedido dela.
Será que Deus iria entender? Será que Deus iria ficar calmo? Será que Deus iria elogiar essa atitude? Eu creio que não. Porque Deus, o juízo de Deus permanece enquanto passar o céu e a terra. Então aqui há uma sentença bem clara, mas há outros argumentos para não se providenciar qualquer liturgia com respeito e muito menos a cremação de corpos de cristão. Segundo argumento, a razão, obrigatório na Índia pagã e é considerado crime penal o sepultamento, ditadura religiosa totalitária. Então é tão importante a cremação. Já do lado do cristão, nós não damos importância, os padres e os pastores luteranos evangélicos não estão dando importância ao sepultamento, que é a prática cristã, porém os pagãos da Índia, espíritas, né, estão dando muita importância à cremação, que é o ritual do pagão hindu, a ponto de prender os cristãos que lá não fizerem a cremação. Então você veja como está invertido a responsabilidade daqueles que têm a tradição bíblica e cristã, daqueles que têm a tradição satânica do paganismo hindu espírita, de milhares de deuses e não da fé do Deus único em três pessoas do cristão. Então você vê que lá é obrigatório e é sob pena que os cristãos têm que fazer sepultamento em escondido. E nós vamos avançar nos argumentos, nas razões e experiências da pastoral. Causa de distúrbio de sono profético, caso Noriesse, Rogênio O. Fernando Soares. O segundo foi perturbado em sonho sobre a cremação da esposa do primeiro, que sofreu dano evidente físico e consciente. Sou testemunha, preserva o sigilo. Então, esta pessoa me contou que sonhou com aquela falecida pedindo que o esposo não a cremasse, senão haveria consequências. Ela ameaçou no sonho aquele esposo e realmente aconteceu. Nós vamos hoje para o velório desse nosso amigo, que por minha surpresa, eu tentei visitá-lo 2 vezes, não fui decidido no hospital. Ele pediu para ser cremado e eu vou agora levar esse documento e as razões para falar com os familiares para que não procedam a isso, a cremação. Parem com essa sequência de maldição na família. De pedir a cremação e depois aparecer em sonhos, a quarta dimensão do sonho, a conhecidos pedindo que não façam o que pediu em vida. Eu vou tentar reverter essa cremação de hoje. Tradição pastoral bíblica é o quarto argumento. Sepultamentos como prática bíblica da Tanakh, obrigatória da boa hermenêutica do rabinato judaico ortodoxo e messiânico desde sempre que eu conheça, que eu saiba, não sou especialista na hermenêutica, na Torá, na lei oral dos rabinos, nem na lei do Zohar mística dos rabinos, mas que eu saiba, nenhum judeu defende a cremação como prática de litúrgica do falecimento. Pelo contrário, nós temos a evidência, a graça de termos hoje, né, em nossas mãos, com o nome de Jesus, depois de 2000 anos, nós temos essa relíquia que é o Santo Sudário de Turim. Nós temos o Santo Sudário de Turim, que é a marca da crucificação, da paixão, do tríduo pascal, do Evangelho com o nome de Jesus, foi descoberto agora no Sudário de Turim, graças à prática do sepultamento. Preservou-se a imagem do Deus vivo, Jesus, graças à feliz Torá, que nos instruiu a preservar os corpos mortos. E foi por isso que nós temos essa imagem linda de Jesus ressurreto, que queimou 2 micras, o linho, quando a luz da ressurreição em raios gama levantou e deu vida ao seu corpo morto crucificado. E agora foi descoberto também o nome de Jesus no século I, Iesu Nazareno, e o ano da sua crucificação.
Adar, que é o mês da Páscoa judaica, em Jerusalém. Tudo comprovado por milhares de cientistas. Então é uma relíquia, é uma preciosidade, o sepultamento dos cristãos, inclusive para posse da terra de seus antepassados, como vemos em muitos cemitérios de colônias cristãs no Brasil, principalmente no estado do Sul. No Nordeste não se vê muito isso, mas no Sul se vê muitas colônias com a sepultura dos antepassados e também fazendas com a sepultura dos antepassados, o que é uma prova de posse de garantia da terra para os herdeiros. Também é um outro argumento que nós cristãos temos para o sepultamento e não a cremação. E nossos inimigos sabem, nossos adversários sabem que eles querem eliminar qualquer prova de nossa existência na terra e da ressurreição dos corpos, porque são gnósticos que acham que o corpo é mau, mas o corpo está no estado de maldade do pecado original, mas foi eliminado pelo sangue de Cristo. Então, o inimigo, sabendo disso, ele trabalha contra o sepultamento de cristãos, introduziu os crematórios no Brasil há poucas décadas. Isso vem sendo disseminado de uma tal velocidade, de uma tal intensidade, que aqui nessa cidade, às vezes, tem mais cremação do que sepultamento. E a maioria são de cristãos ingênuos que estão sendo enganados e estão sendo vitimados pela negligência pastoral dos pastores e padres cristãos que deveriam instruí-los, as famílias. Então, essa tradição do rabinato judaico, nem ortodoxo, nem messiânico, nem místico, cabalístico, recomendou até hoje qualquer tipo de cremação dos corpos, mas pelo contrário, eles botam uma pedrinha na sepultura como reverência. Só um rabino em Nova York, de um dos ramos das seitas dos judeus ortodoxos, recebe 400 mil visitações por ano o túmulo dele. Então, locais de peregrinação dos cristãos também. A quinto argumento, evidência legal, sepultamentos como prática bíblica abraâmica, que cumpriu toda a Tanakh pelo testemunho de Deus. Abraão comprou sepultura para si e os seus em Mapela, Gênesis 23, 16 e 18. A cremação é reservada por Deus a pecadores de grandes pecados, como o de rebelião e orgia qualificada, números 16, 31, 37 e Levíticos 20, 14. Então Deus ele reservou a cremação dos corpos e a sentença de cremação no fogo para pecados de orgia interfamiliar, em Levíticos 20, 14, e rebelião contra a profecia, números 16, 31, 37. Foi o caso de Datã e Coré, que a terra se abriu e, evidentemente, eu creio que essa terra era quente, né, e cremou com lava, alguma coisa de vulcão, os corpos daqueles revolucionários antiteísta, antideus, que hoje chama-se comunista, né, socialista. Argumento sexto, ciência do sangue humano. Recente existência dos sômates vivos, descoberto em 1950 pela física do microscópio eletrônico. Esses sômates dos sepultados estão vivos, se movem, têm material genético do corpo, são indestrutíveis fisicamente. Os sômates são pontos vistos no microscópio eletrônico, só descoberto na década de 50, mas que já teoricamente se suspeitava. E o nosso sangue circula com esses sômates. A vida de Deus é um mistério que está nesses sômates, movimentando e ligando a nossa terceira dimensão, essa dimensão espacial do espaço e da matéria, a quarta dimensão, a dimensão do espírito, da alma imaterial. Quanto pesa um pendrive com 200 gigabytes de informação e um pendrive sem informação? A mesma coisa, porque a informação, o conhecimento, a sabedoria, a luz, ela não tem peso, ela não pesa, ela não ocupa espaço material, mas ela ocupa espaço potencial, eletromagnético, vamos dizer assim, né? Que passa pelo espaço como os fótons, viaja em altas velocidades como a luz. Mas não é eletricidade nem o magnetismo, é uma dimensão especial da alma, do espírito, da inteligência, da sabedoria de Deus, né? O espírito é a luz viva divina que vem do próprio Deus. Por isso
por eles estarem vivos depois que a pessoa morreu, foi sepultada, fica aqueles sômates, inclusive de Jesus, você pode ver do Calvário com o Ronhate, aquele pastor, arqueólogo da autoridade palestina, que achou o sangue de Jesus sobre a arca debaixo do Calvário, está oculto no laboratório que fez os exames em Jerusalém. Eles estão silenciados porque é uma situação religiosa é muito séria em Jerusalém. Eles não podem oficializar, mas o sangue de Jesus tem 24 cromossomos, quando deveria ter 46 como qualquer um, mas ele tem 23 da mãe, Maria, a Virgem, mais um do pai, que é o cromossomo Y de macho. Então Jesus nasceu um macho, mas tem os 23 cromossomos de José, que era para ser o seu pai natural, porque ele teve um pai divino, da quarta dimensão espiritual, que é Deus Pai não gerado. E esse sômates parece ser o contato da quarta dimensão com a vida que está no sangue, como disse a Torá, a lei de Deus. A vida, Levíticos 17:11, será a vida do sopro de Deus manifesto fisicamente no sômates, no sangue, Levíticos 17:11. O sangue de morto tem vida e vida tem valor. Serão os sômates do morto juntados a um sômate do sangue de Jesus para a sua ressurreição. Esse cromossomo Y de Iate, que eu chamo, porque ele descobriu. O sômate de Jesus derramado no cavalo se unirá ao nosso e justificará a nossa ressurreição em forma genética e dimensões de corpo celeste sem pecado, como o cromossomo Iate se juntou aos 23 da Virgem Maria, a saber, mistério ou real fato de evidência recente da ciência microscópica. Não que esse cromossomo Y seja do pastor Iate, claro que não, porque ele faleceu agora há poucos anos, mas eu digo, ele é dele porque ele descobriu esse cromossomo, fazendo um exame que está silenciado no laboratório de Jerusalém pelos judeus. As almas têm sensibilidade ou consciência dos sômates do seu corpo que estão vivos no sangue da terra, no sepulcro, a saber, talvez a alma sinta ainda o que acontece com esses sômates de algum modo nos seus genes ali que estão na terra, que a química, a física, a radiação não pode destruir. São indestrutíveis, ou seja, como se fossem imateriais. A matéria não destrói uma imaterialidade, ela só pode destruir aquilo que é material, que é da sua própria natureza material. Então, como somos, suspeitamos que não seja de uma natureza material, da nossa terceira dimensão. As almas têm sensibilidade, a saber, talvez, se não porque somos. Sonhos com almas mortas conhecidas aparecem arrependidos a familiares pedindo sepultamento e não cremação, se mesmo em vida pediam a cremação, com danos e douros para os familiares. Todavia, não há testemunhos reversos, ou seja, não há pessoas que, tendo sido sepultadas, apareçam e sonham para outros pedindo: "Oh, eu queria que fosse cremado, tira lá o meu corpo e crema." Não, a gente não vê isso aí acontecer. Sétimo argumento, testemunho da lei de Deus para reservar cremação a grandes pecadores, eu já falei. O oitavo argumento, sepultamento permite instrução em processos civis e penais e passou a precisar de autorização jurídica a cremação de corpos. Então, os juízes hoje estão exigindo para a cremação autorização para para ter garantia de que não há necessidade de investigação de corpo por um crime e outra razão. Testemunho mesmo depois da morte pelas relíquias, privilégio em posse de terras. Então, quando você sepulta os cristãos para um cemitério, para um nome, para uma cruz, ou na propriedade daquele cristão, ou num cemitério da comunidade, você tem a testemunha de que aquelas terras foram propriedades daquelas gerações de colonos, de cristãos, etc. Então, isso pode auxiliar os filhos, os netos, a permanecer com aquele ativo. Vai dificultar guerras, invasões de propriedades, roubos, etc. Comunismo, né? Antiteísmo, que é chamado comunismo. Argumentos contrários à anacremação. Com contra-argumentos eu respondo. Então, vou listar um pouco dos argumentos contrários a sepultamento e vou dar a resposta que eles são frágeis, são falsos. A sanidade do ambiente, respondo, mas os sepultamentos apropriados e isolados resolve. Então, quando você tem uma contaminação, você separa uma área no cemitério e lá o problema de contaminação fica resolvido.
2. Densidade demográfica. Respondo. Questão de prioridade apenas. Respondo que a exumação de ossos ajuda a ocupar ainda menos pouco espaço que o sepultamento. Então, o sepultamento pode ocupar aí o que 2 metros quadrados, mas quando exuma com os ossos numa caixinha, vai ocupar apenas o que meio metro quadrado. Então, isso é perfeitamente possível no espaço que nós temos na área rural, não precisa ser na área urbana. Então não há problema de se justificar a cremação por causa de falta de espaço. Consciências pessoais favoráveis à cremação, respondo. Simples falta de instrução bíblica, de hermenêutica qualificada, de tradições judaico-cristãs, esses estudos que eu fiz, influências pagãs desse espiritismo kardecista que entrou no Brasil, de Allan Kardec, o hinduísmo, de religiões do Oriente, vírus do Oriente, todas essas pragas que vêm do Oriente, tatuagem do Oriente, disseminando aí nas novas gerações de cristãos entrando na igreja, feminismo, esse antiteísmo feminista, etc. E todos esses males de invasão de propriedades sem terras, etc., que vem assolando as comunidades cristãs nas últimas décadas no Brasil e no mundo. Influências pagãs de sincretismos orientais, de correntes gnósticas kardecistas, afrodescendentes, que expandiu com o chavismo de Chico Xavier, a espiritualidade de Uberaba, Minas Gerais, que foi essa salada de orientalismo, de magia que Allan Kardec fez nas bibliotecas de Lyon, em Paris, e disseminou pelo mundo com a suposta proposta de racionalidade. Sempre essa bendita racionalidade, Deus a razão, da Revolução Francesa, né? Esse antiteísmo revolucionário francês que se espalhou no maoísmo agora da China, etc. E toda essa questão que a gente tem muitos livros sobre isso. Tradição católica e luterana de cinza, respondo. Alguns luteranos, alguns evangélicos, eles e católicos dizem, mas nós temos uma cerimônia de cinza, da quarta-feira de cinza. Quer dizer, queimou a carne, aí virou cinza. Mas isso não existe, isso não é uma institucionalidade, um magistério fundamentado na Bíblia. Não é uma exegese de uma escritura, só a escritura, nem é doutrina de magistério oficial da igreja. É uma superficialidade argumentativa que beira a ignorância comum. Né? É dizer qualquer coisa, né? Flatus verbis, como diz em latim. Custo é o argumento possivelmente válido? Contabilmente, sim, mas não moralmente. Talvez se a cremação for mais barata que um sepultamento, alguém pode apelar para esse argumento. É mais barato. Sim, mas é mais barato, mas tem muitos outros custos necessários e essenciais também para a nossa prática da fé cristã. E esse custo do sepultamento é um custo justificável, como disse nas razões anteriores. Então, portanto, as conclusões. Portanto, concluo que os atos litúrgicos cristãos envolvendo a cremação de corpos humanos de cristãos, judeus, são pecado e dolo que precisam ser suspensos. Um desses documentos eu vou mandar para o presidente da Confissão Luterana e também para outro pastor que caminha aos evangélicos luteranos. É pecado considerado de pena capital no Antigo Testamento. E nem sequer praticado em 2.000 anos de doutrina hermenêutica bíblica, vida cristã e judaica não foi defendido. Mas é comum na doutrina e culturas pagãs, gnósticas, animistas, kardecistas, espíritas, e é obrigatória no hinduísmo. Esta é a minha exortação, pela luz e pela palavra de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, amém. Uma exortação às novas gerações sobre a única verdadeira fé de referência real de todos os multiversos cosmos. Hoje, com 65 anos, um dia eu fui também adolescente e jovem e lembro muito bem das dificuldades e desastres para encontrar o único Deus Salvador e Criador, intercessor e renovador dos multiversos cosmos. Jesus Elohim, Deus e Messias Nazareno, adventista, que ascendeu à direita do Pai. As novas gerações discutem com suas razões e argumentos sobre se esta verdade é a verdade que unifica e explica as referências cósmicas dos multiversos cósmicos criados e a serem recriados no tempo de geração eterna. Alguns aí, como Elon Musk, estão fazendo propaganda da humanidade se espalhar para Marte para poder sobreviver. Não creio nisso. Eu também passei por esta ansiedade e angústia, até mesmo a ponto de hospitalização. Hoje o conheço e melhor. Ele me conhece e sua paz e graça que transcende é o hábito do meu coração, que me dá paz, como diz Paulo. E quais as referências literárias e sensoriais
que me trouxeram nesta certeza da fé. A primeira foi, sem dúvida, a inerrância e preservação da Escritura Sagrada no texto recepto e maçorético, asseguradas pela crítica e aparato crítico do trabalho de Pickering e da família 35, dos melhores manuscritos do Novo Testamento, e Almeida Corrigida Fiel. Outra foi a iluminação rabínica nazarena do rabino Isaac Aragão, sobre a fé dos sábios judeus, sobre a divindade eterna do Messias israelita da Torá, Salmos e Profetas, e também, por que não dizer, do Isaac, do Rabino Isaac, sefardita. Sobre a divindade eterna do Messias israelita da Torá, Salmos e Profetas, que se cumpriram em Yeshua, o Nazareno. Então, os judeus messiânicos nos ensinam muito dessa 2000 anos de discussões dos rabinos nas escrituras hebraicas, mostrando que o Messias é Deus, e tem que ser Deus, não pode ser apenas um político. E, por fim, minha experiência pessoal sensorial da luz de Assunção Angelical, aos 42 anos de estrelas, sobre a Serra Gaúcha, que se revelou diante de mim em um alvorecer de 2024, no Rio Grande do Sul, antes das devastadoras enchentes. E muitas outras luzes e experiências e testemunhos de irmãos, principalmente assembleanos da Igreja Deus e Amor, etc. O meu conselho às novas gerações: não se deixe enganar por nenhuma outra fé ideológica ou religiosa. Creia e investigue essas fontes citadas e ore e suplique a mesma revelação das gloriosas luzes desse único Deus Messias Nazareno, da Virgem verdadeiro e eterno, todo rico de graça e poder, Jesus, o Cristo único, eterno Deus reduzido em homem, renovado em corpo celeste. Ele atende e perdoa os corações suplicantes e quebrantados sempre, ou leva a alma liberta de dor quando esgotado seu tempo nesta consciência em corpo mortal, e não conhece perda de nenhuma que lhe suplica. E que a salvação desta fé resulte em vida, graça e gozos eternos e livramento dos horríveis juízos que se anunciam para o recomeço de eras, desta para as duas outras, milenar e eterna. Fé, esperança, gozo, santo e amor em corpo celeste para toda a igreja, na verdade. Reverendo teólogo evangélico Ayrton Lanifialho, MBA, Engenheiro Civil, Igreja Doméstica, IAP, Igreja de Jesus, Grupo WhatsApp Cruz e Força, canal YouTube TV Notícia Cristo Rei, Fernando Soares, documento de hoje é 31 de maio de 2025. Shabá nessa leitura, um documento dia 10. Então essa foi a gravação, a voz já está terminando. Espero que a família Swing hoje ouça essa exortação e sepulte, ao invés de cremar, o seu filho cristão de formação luterana. Esse que é o Solo Alfa, se gostar, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal. Precisamos atingir 50 visualizações para começarmos a fazermos as lives online. Podemos tirar dúvida e conversar uns com os outros no grupo Cruz e Força. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.